Engenharia sem sapatênis, o podcast semanal da Fundação Para-Raio, o autodeclarado mais completo escritório de engenharia, arquitetura e urbanismo do universo. Com a margem de erro do Ibope. Engenharia sem sapatênis, diretamente dos estúdios da Fundação Para-Raio na Serra Gaúcha. Este é o novo 737 MAX, da Boeing, um novo avião, pernomúltiplo. A maioria dos aviões tem um checklist, pré-decolagem digital. O 737 MAX tem uma lista manual em papel. A maioria dos aviões tem um botão para ligar. O 737 MAX tem um processo de 7 passos. A maioria dos aviões tem telas para avisar exatamente qual problema está ocorrendo. O 737 MAX tem uma única luz de emergência. A maioria dos aviões tem um sistema sem fios para levar os comandos. O 737 MAX ainda usa cabos saindo do cockpit, indo para todas as partes da aeronave. Nem todos os pilotos acham ruim essas especificações, mas existe uma diferença fundamental entre o 737 MAX e os outros aviões. Eles podem voar, e o 737 MAX está impedido de voar desde 2002. E é sobre isso que iremos falar. Um modelo de 50 anos atrás, tendo seu projeto recauchutado para ser vendido como se fosse a última palavra em tecnologia da aviação. Até que duas quedas fatais obrigaram as autoridades a proibir seu voo. Muito do projeto original do 737 MAX ainda é utilizado, e a maioria dos seus engenheiros originais nem está mais viva hoje. E o motivo de suas quedas e por que a Boeing resolveu produzi-lo, iremos discutir aqui no podcast de hoje. Os nossos especialistas da semana são Vinícius Killing. Oi, bom dia. Marcos Risso. Bom dia, e eu tô vendo que esse podcast vai ser uma viagem. E eu, Arquiteto Ken. Fique conosco para descobrir se é seguro pegar seu avião pós-pandemia. Esse bloco é um oferecimento de Boeing 737 MAX. Sua viagem aérea com muito mais emoção. O nosso podcast de hoje refere-se ao fracassado projeto do Boeing 737 MAX, baseado no artigo que o Vinícius publicou no nosso site. O link encontra-se na descrição deste programa. Eu gostaria de agradecer os presentes da bancada e começar perguntando ao Vinícius. Então, Vinícius, é seguro voar em aviões da Boeing? E por que esse projeto catastrófico aconteceu? Bom dia. Primeiramente, claro que é seguro viajar em aviões da Boeing. O que aconteceu, basicamente, no 737 MAX foi um erro de projeto que, por ele ser um projeto de 50 anos atrás, recauchutado várias vezes, as companhias aéreas, no momento, elas querem aviões de corpo estreito, que seria aviões com um só corredor, mais leve e mais eficientes. Ou seja, eles tiveram que mudar a turbina do avião, porque turbinas mais eficientes são maiores, pois passa maior fluxo de ar no centro do rotor da turbina. Esse aumento da turbina fez com que os projetistas tivessem que deslocar a turbina em relação ao avião mais para frente. Isso fez com que mudasse toda a aerodinâmica do avião. Por conta deles não quererem refazer a aerodinâmica do avião, eles acharam uma solução mais simples, que eles inseriram um sensor para controlar o bico do avião. E esse sensor faz com que, se o avião estiver descendo, ele suba. Senhoras e senhores passageiros, aqui quem vos fala é o engenheiro Namastê. Serei o capitão deste voo, trajeto Itapecerica da Serra, com destino para o Nirvana, escala no Samadhi. O tempo está bom, por isso o cardápio será raios de sol, cortesia do astro-rei. Não se esqueça de travar a bandeja após a refeição. Durante a viagem, a tripulação oferecerá aulas de Naked Yoga e o Open Bar de Tofu abre às 14 horas. Beijos aéreos de luz. E aí, Marcos, é seguro voar no 737 MAX? No 737 MAX, especificamente, digamos que é arriscado. O que acontece? Eles têm um sistema chamado MCAS dentro do próprio avião. Esse sistema MCAS, o que ele faz? Por causa do tamanho das turbinas, como o Vini tinha comentado anteriormente, eles tiveram que mudar um pouco a aerodinâmica da posição das turbinas em relação à altura do avião e das asas.
já que esse 737 é um pouco mais baixo do que os da Airbus, por exemplo. Então, isso ocasiona que quando o avião está em altas velocidades, principalmente quando está decolando, pode acontecer que o ângulo de ataque dele, de decolagem, suba repentinamente por causa disso. Então, esse MCAS foi feito para fazer uma correção desse ângulo, fazendo com que os flaps traseiros compensem isso e ele consiga fazer com que esse ângulo não se acentue tão rapidamente e o avião consiga decolar com segurança. Porém, existiram 2 casos bem famosos que a gente pode comentar depois com um pouco mais de paciência, em que esse programa ligou quando o avião ele estava em ângulo ótimo de decolagem, ou seja, o avião estava decolando normal, sem problema nenhum, esse dispositivo de segurança ativou sem que os pilotos tivessem notícia de que ele ativou, e o avião, em suma, começou a embicar para baixo. Nos 2 casos que isso aconteceu, muito também se deve ao fato de que o treinamento dado para o 737 MAX foi praticamente inexistente em comparação com os modelos anteriores, sendo que esse sistema muitas vezes não foi nem mencionado. Então, eles procuravam em todo o material novo do treinamento e não achavam esse sistema em lugar nenhum e não sabiam o que é que estava acontecendo com o avião. Então, foi por isso, inclusive, que hoje tem quase 800 Boeings parados que não conseguem voar porque estão proibidos por causa desse sistema especificamente. E até que se resolva a situação, eles vão continuar parados. Isso aí eu acho que a gente pode mostrar aos ouvintes como começou todo esse processo. A Airbus é a principal concorrente da Boeing, né? São as 2 maiores produtoras de avião do mundo. Ambas correspondem a 7 de cada 10 aviões que são produzidos. A Airbus ela lançou um avião novo, o A320 neo. Esse avião economizava combustível e a Boeing preferiu recalchutar um avião antigo dela do que produzir um novo. Nessa recalchutagem, as turbinas novas são maiores do que as anteriores. E eles tiveram que posicionar as turbinas um pouco mais alto que o comum, porque o avião da Boeing é muito baixo. Para a turbina não raspar no chão, eles tiveram que levantar elas. Ao levantar elas, eles mudaram o centro de gravidade da aeronave e com isso dava a possibilidade de, na decolagem, o avião estolar, que é um nome técnico para dizer que ele estava como se estivesse tentando subir um morro e derrapando. Ele perde sustentação quando ele estola. E isso não é interessante. Então eles resolveram inventar um sistema eletrônico chamado MCAS, que corrigiria automaticamente essa estolagem. Só que esse MCAS apresentou mau funcionamento e começou a acionar quando não precisava. E, somado a isso, tem uma segunda parte, né? Porque esse acidente não ocorreu devido somente à dinâmica ou aos engenheiros. Ele ocorreu também devido à politicagem da Boeing. Treinamentos de pilotos custam muito caro e demoram muito tempo. Quando se lança um avião novo, as companhias aéreas, elas calculam quanto que vai custar não só para comprar o avião, mas quanto que vai custar para treinar os seus pilotos. Se você lança uma atualização do avião antigo, dependendo do caso, os pilotos não precisam ser retreinados. Então a Boeing ela lançou esse avião novo, dizendo que era mais uma versão do 737 e tentou convencer todas as agências do mundo de aviação que não precisava de retreinamento dos pilotos. O que acontece é que no Brasil isso não ocorreu, eles foram retreinados mesmo, porque o Brasil é o palácio da burocracia. Na maioria dos países do mundo, eles acreditaram na palavra da empresa e não retreinaram seus pilotos. Então os pilotos estavam voando, quando ligava esse sistema, muitos deles não sabiam que existia porque não foram treinados para isso. E se não sabia que existia, não tinha como corrigir. É claro, né, que falando agora é fácil, mas a manobra de correção seria simplesmente reiniciar o sistema. Para poder iniciar o sistema tem que saber que ele existe, né? Esse é o primeiro ponto. Então o problema foi um problema de politicagem somado a uma tentativa de economizar dinheiro e utilizar uma aeronave que está há 50 anos sendo produzida ininterruptamente. E nesse caso aí foi porque a American Airlines fez um pedido desse Airbus A320 neo e também fez um pedido de um 737 reprojetado, mas só que eles anunciaram isso e a Boeing ainda não tinha o 737, esse reprojetado. E por isso que aconteceu essa cagada toda da Boeing, que eles não querendo perder mercado. É porque também o know-how que eles têm para a produção do Boeing 737, por eles produzirem há décadas, esse mesmo avião já está num nível estratosférico. Eles conseguem construir um avião em 14 dias. Ou seja, em 2 dias você tem o avião pronto e ainda dá para reunir todo mundo no refeitório para assistir o futebol no fim do dia. Exatamente. É um absurdo o sistema que eles conseguiram chegar para conseguir a produção desses aviões. De novo, questão de treinamento. Não só dos pilotos, mas sim do próprio pessoal que já tinha chegado no nível de eficiência para produzir o 737, que muitas vezes eles mesmos, dentro da empresa, para trocar todo esse sistema, seria um custo alto demais para pagar, pelo menos a curto prazo. O treinamento dele já é altamente eficiente. Deve ser mais ou menos o filme do Chaplin, os caras fazendo os aviões. Isso.
Basicamente um fast food. Assim. É o McDonald's da aviação. É construído rápido e tem chance de te matar. Boa. E agora o segundo bloco do programa. Falaremos sobre as consequências do mau projeto deste avião. Esse bloco é um oferecimento de Airbus. Não precisamos nem gastar com publicidade. Consequências foram que ocorreram 2 acidentes bem famosos. Voo 610 da Lion Airlines em outubro de 2018 e o voo 302 da Ethiopian Airlines em março de 2019. E isso deu um enorme prejuízo para a Boeing também. Sim, acontece que ela está desde o segundo acidente, em 2019, todos os aviões pararam de voar. A Boeing falou que em 2 semanas arrumar. E tá até agora, né? Nós estamos falando em abril de 2020. Até agora os aviões são parados. Existe uma coisa muito interessante sobre isso. Porque a Boeing... Agora vamos falar de outra coisa. Vamos falar da Boeing comprando a Embraer. Nossa querida Embraer. A joia tecnológica brasileira. A Embraer é a maior empresa de engenharia do Brasil e a maior exportadora de produtos de engenharia do Brasil. Era uma das poucas empresas que desenvolvia, que produzia e vendia produtos de alta tecnologia no exterior. Para vocês terem uma ideia, existem só 4 produtores sérias de avião no mundo, que é a Embraer, a Boeing, a Bombardier e a Airbus. A Bombardier e a Embraer estão no mesmo nível e são produtoras de avião de menor porte, enquanto a Boeing e a Airbus fazem os aviões mais colossais. O que acontece é que a Airbus fez um acordo com a Bombardier e a Boeing resolveu vir comprar a Embraer, né? De fato, porque produzir um avião é muito caro. O último avião que o Brasil produziu foi o Cargueiro KC. Só de projeto, aquele avião custou 5 bilhões de reais e durou 10 anos. Então, começar e acabar um avião, homologar ele para uso, custa muito caro e demora muito tempo. Então é mais fácil comprar uma companhia aérea. Para as pessoas terem uma noção de quão avançada está a Embraer, eu não falei nenhuma empresa chinesa, porque não existe nenhuma empresa chinesa de fabricação de aviões. A única empresa chinesa que existe é uma empresa que o próprio China, o governo chinês, fabrica meia dúzia de aviões lá para o mercado interno. Mas ela não tem capacidade nem tecnologia de produzir como a nossa Embraer produz. Então o Brasil, ao entregar, os 4 únicos países do mundo que fazem aviões comerciais de modo sério, ao entregar para a Boeing a produção de aviões, ou pelo menos o nome, fez um senhor mau negócio. Somado a isso, a Boeing, ela, devido ao caso do 737 MAX, ela está perigando ir à falência, porque, imagina, nós estamos há 1 ano com os aviões no chão. Avião no chão é prejuízo para a companhia. A companhia aérea, ela quer sempre o avião voando. Um avião Boeing 737 MAX custa, no preço de tabela, 90 milhões de dólares, que a cotação atual é 450 milhões de reais. Imagina você ter um avião de 450 milhões de reais, não mais 10, 20 ou 30, parado por mais de 1 ano. Quanto que você deixa de ganhar, ou quanto que você chega realmente a perder. Atualmente, não se tem ainda notícias sobre acordos das companhias aéreas, mas certamente elas vão querer ser reembolsadas, né? Porque elas compraram um avião e perderam caixa, perderam capacidade de aquisição e não conseguem usar esses aviões. Então existe um perigo claro que, caso o governo americano não salve a Boeing, não empreste dinheiro para ela, ela vai sim à falência devido ao 737 MAX, né? Porque nós temos quantos aviões parados agora no 737 MAX? Alguém falou aí? Eram 380 e alguma coisa antes do governo americano intervir e proibir a veiculação do 737, mas como foi mencionado anteriormente, eles pensavam que iam resolver isso em 15 dias, a produção continuou. Então eles produziram aproximadamente mais 400 aviões. Então nós temos agora o que? Uns 800 aviões parados? 688, exatamente. 688? Tá. Então nós temos 668 aviões parados, uma parte deles deixou de voar, e uma parte deles deixou de ser entregue para as companhias aéreas, né? E a gente podia fazer um cálculo rápido aí, quanto que elas estão perdendo por dia deixando esses aviões parados, né? Porque são aviões de trecho curto, não vai pegar um 737 MAX e ir para a Austrália, mas as principais rotas deles eram, aqui no Brasil, era Manaus, Miami e no Atlântico Norte também eram as principais rotas deles. É que, na verdade, toda essa reengenharia que a Boeing fez no 737 foi porque, geralmente, os aviões estreitos, como o Vini falou antes, eles fazem voos mais curtos. Por fazer vários voos curtos ao invés de um grande, a eficiência deles é muito menor. Então, se tu aumentar a eficiência desses aviões pequenos, eles começam a fazer voos maiores e começam a aumentar a eficiência. Inclusive, o caneco é brasileiro, que o voo Boeing mais longo é Brasília-Miami. Então, um voo de quê? De 11 horas? 10 horas?
É aproximadamente isso aí. Tá. Pra explicar pra quem tá ouvindo, de fato a companhia aérea não compra avião, tá? Isso é a maior mentira do mundo. O que elas fazem, elas alugam os aviões. Não, alguém compra pra elas e elas fazem leasing. Geralmente as empresas que compram os aviões estão na Irlanda, que são paraíso fiscal. Você compra o avião da Boeing, mas quem paga é essa empresa. E você paga pra empresa um aluguel. Um avião, ele é medido em ciclos. Cada ciclo é uma decolagem e um pouso. Um avião médio é feito para durar de 50 a 60 mil ciclos. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que avião que pousa mais dura menos, tem uma vida útil menor. Né? Um avião que voa 2 vezes por dia, um avião que faz 11, 12 horas de viagem, ele vai ter muito mais tempo muito mais anos de voo do que um avião que voa 1 hora e pousa. 1 hora e pousa, então faz uma ponte aérea sobre São Paulo. De qualquer modo, isso você coloca no custo do avião. Né? Quantas decolagens e pousos ele pode fazer? 50, 60 mil vezes. Aí você tem o custo da tripulação, que é um valor fixo por hora. Né? Depois você tem o custo de combustível e outras coisas, seguro. Se você consegue ter uma manutenção entre viagens. E a manutenção. Cada vez você tem que fazer um checklist para poder sair com o avião. Isso, exatamente. Então, e aí você tem um custo do avião. Aí você tem que calcular quanto que custa cada banco de avião para cada viagem. Você consegue fazer esse cálculo. A última vez que eu vi um voo dos Estados Unidos, lá da costa leste para costa oeste, né, vamos dizer assim, Nova York, Los Angeles, coisa assim, você teria um custo por passageiro de $40, caso ele vá cheio, tá? Custo zero, pra você não ter prejuízo, é de $40 por passageiro. Aí essas passagens elas vão de $100 a $300. Ou seja, por mais que seja caríssimo um avião, como ele dura muito tempo, faz muitas viagens, se você conseguir manter acima dessa média o valor, ele vai dar lucro. Por isso que a gente tem companhia aérea. Imagina, R$450 um avião, mas em 60 mil pousos de decolagens, ele se paga. Só que ele tem que estar voando, ele não pode estar parado. Se ele está parado, ele não ganha dinheiro. Fora que se ele ficar parado, tem que ter toda uma mecânica para deixar ele, porque tem que tapar a turbina, tem que fazer manutenção, e isso custa mais caro do que ele voar. Então esse 1 ano de Boeing parado vai ser alguns bilhões de reais, né? E na verdade é uma questão política, né? Porque o que acontece? A Boeing é uma empresa privada, mas ela é uma das empresas dos Estados Unidos que tem como queridinha. Ela produz muita tecnologia, inclusive militar, tá? Então os Estados Unidos não é dono dela, mas ele age como se fosse em alguns pontos. Ele nunca permitiria que a Boeing fosse vendida para a Embraer, por exemplo. Se a gente chegasse lá com o valor de mercado dela, tá aqui o dinheiro, me dá a Boeing. Então falar, não, a gente não vende a Boeing. Diferentemente da gente, que a gente vendeu a nossa. Como o governo americano considera a Boeing uma empresa estratégica, ele provavelmente vai pagar a saída da Boeing desse programa. A questão esse é o motivo principal que as companhias aéreas do mundo inteiro, vamos dizer assim, estão se movimentando lentamente para ver o que a Boeing vai fazer. Mas a Boeing, de fato, tem que pagar esse prejuízo. E como que ela vai fazer, eu não sei. Talvez até dando um vale pra galera, tem direito a 3, 4 aviões da faixa aí, quer dizer, mais barato. Exatamente. Entregar avião do que pagar em dinheiro. Mas, de fato, é uma coisa inédita. Assim como a pandemia do coronavírus, os Boeings parados por 1 ano, é uma coisa inédita. E isso está, inclusive colocando em risco a compra da Embraer pela Boeing, né? Porque ela não está 100% feita, ela está 99% feita, já vários órgãos aprovaram e já várias coisas foram feitas, mas de fato não é 100% ainda. E, querendo ou não, a compra foi feita por preço de banana, né? Feita por, se não me engano, 4, 5 bilhões. Mas existe uma grande probabilidade da Boeing acabar abrindo mão da compra, e isso vai ser muito interessante para nós, que vamos pegar de volta a nossa joia da coroa, embora seja uma empresa privada. Como a Boeing é importante para os Estados Unidos, a Embraer é importante para o Brasil também na área de defesa, né? Ladies and gentlemen, this is Engineer Namaste speaking. I'll be your captain during this flight. Route Itapecerica da Serra to Nirvana. Stopover at Samari. The weather is good, so we'll be served sunshines in the meal. Don't forget to lock your tray. During this flight, the crew will be offered naked yoga classes. Tofu's open bar at 14 p.m. Airline Kisses. Eu pude presenciar um pouco dos projetos da Embraer quando no mestrado. Olha, a tecnologia que os caras têm na área de compósitos é muito grande. Eu não imaginava que era tudo aquilo. Uma época, o garoto propaganda era o Jack Chan. Ele vinha no Brasil comprar os jatinhos da Embraer. Cara, tem uma coisa que o governo brasileiro tinha feito. O governo brasileiro comprou os caças Gripen da Suécia. Antes mesmo do Gripen voar. Isso pra ver como a confiança dos negócios importa. A Suécia começou a vender o caça dela antes de Capão. Muitos anos antes de Capão. Foi uns 5, 6 anos antes de primeiro avião voar. E uma galera começou a comprar. Tinha basicamente
basicamente, quem é, vamos dizer assim, no mundo da defesa, você é aliado ou dos Estados Unidos ou é contra eles. Então você vai comprar dos países aliados dos Estados Unidos ou dos países contrários. Ou você compra dos Estados Unidos e seus aliados, ou você compra de Rússia, China, esses países aí que produzem também aviões de guerra. O Brasil, como ele sempre foi aliado dos Estados Unidos, ele tinha a opção de comprar os caças dos Estados Unidos, da Suécia e da França. E aí foi feito um grande auê na imprensa, porque o preço era bem diferente, mas os aviões não eram iguais, eram caças específicos. De qualquer modo, o Brasil conseguiu na época um acordo inédito, que ele pagava muito mais caro pelos aviões, isso é verdade. Mas ele teria o direito de produzir no Brasil com a Embraer. Então a gente pagou os aviões, as primeiras unidades iam vir da Suécia, e a Saab, que é a produtora dos aviões, ia entregar toda a tecnologia para a Embraer produzir. Ou seja, a gente não comprou os aviões, a gente comprou o projeto. E pagou um valor muito maior, mas compramos o projeto. É um projeto. Compramos o projeto, uma coisa que não existe isso, comprar o projeto. Nós compramos. E aí a Embraer vai tratar para 2024 o primeiro caça, que demora muito tempo para produzir, né, os primeiros, mas de fato a gente conseguiu comprar toda a tecnologia e pagou, vamos dizer assim, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, a gente pagou umas 4, 5 vezes mais por caça, tá? Mas é porque a gente comprou a tecnologia, não um avião. Se comprar só um avião, aí seria muito mais barato. E aí o governo comprou, mas entrega para a Embraer, né? Porque a Embraer é uma empresa privada, isso é uma coisa estranha, porque a gente comprou o dinheiro público para entregar o projeto para a empresa privada brasileira, como a Boeing faz nos Estados Unidos. Então, ao vender para a Boeing, a Embraer, a divisão de aviões militar ficou na outra Embraer, uma Embraer que seria só brasileira. Mas é uma coisa muito estranha de dividir uma empresa, né? Porque a tecnologia de ambas as empresas, a Boeing Brasil e a Embraer, que a Boeing Brasil seria aviões comerciais e a Embraer seria aviões militares e aviões executivos, elas são a mesma tecnologia, né? Ficaria uma coisa estranha, né? E até criou um incidente diplomático, porque isso foi aventado que seria um modo dos Estados Unidos adquirir a tecnologia por tabela, né, da Suécia. Sim. Entendeu? Então isso é uma coisa muito feia, inclusive para honra do Brasil, né? Faz um acordo com uma pessoa e depois vende a empresa para outra. Isso é uma coisa que talvez não imaginaram que isso ia acontecer. E o salve do episódio vai para o canal do youtuber Wendover Productions. Mande uma mensagem para nós e peça seu salve. O link está na descrição do episódio. E a Fundação gostaria de agradecer os presentes. Mestre Vinão. Até a próxima. E o nosso engenheiro químico e mestre da música, Marcos Hilse. Isso aí então, galera. Fiquem em casa. Aqui o arquiteto Cândido e não peguem elevadores. Até a próxima. Atenção, atenção. A notícia antes de ser notícia. 3 dias após a produção deste programa, o que havia sido previsto pela mais que capacitada bancada do podcast ocorreu. A Boeing, no último dia possível do acordo, dia 24 de abril, desistiu da compra da Embraer. A empresa americana ainda deu uma de perdido e acusou a brasileira pelo feito. Então deixo para você, ouvinte, decidir. Em março de 2019, um ano atrás, a ação da Boeing foi negociada a $420, um preço bem sugestivo. Hoje, está no patamar dos $130, menos que um terço do valor. 2 tsunamis encontraram a Boeing. A primeira foi do 737 MAX e a segunda do coronavírus. De qualquer modo, a inteligência do povo brasileiro deve comemorar. Não perderemos, por enquanto, a nossa maior exportadora de engenharia fina. O escritório da Fundação Para-Raio é contra a venda para estrangeiros das empresas que buscam soberania tecnológica nacional. E acredita na qualidade da engenharia brasileira, que não só é mais bem-sucedida pela falta de investimentos na inovação nacional, tanto por parte governamental quanto privada. Brasil!